Hoje será o 7º módulo e a gente vai falar um pouquinho mais sobre doenças respiratórias. A de hoje vai ser laringite. E aí, quem vai estar falando um pouquinho para a gente sobre esse assunto é a doutora Mari. Mari, muito obrigada mais uma vez pela sua disponibilidade e ajuda. Mari já esteve com a gente falando um pouquinho sobre asma e foi excelente a aula. E aí hoje ela volta para compartilhar com a gente esse assunto aí de laringite viral aguda. Então, eu queria mais uma vez pedir para vocês, para as dúvidas que surgirem, a gente deixar para o final, para não interromper o raciocínio de Mari. E se por um acaso durante a apresentação surgir alguma dúvida, fiquem à vontade para levantar a mão aqui, ou se quiser deixar também a pergunta no chat, pode deixar, tá? Vou passar a palavra para a Mari agora. Obrigada, Lili, muito gentil, muito carinhosa. Obrigada. Obrigada, queria agradecer de novo o convite, estar de novo aqui com vocês. A gente vai discutir hoje um pouquinho sobre laringite, a gente vai focar basicamente na laringite viral aguda, tá? Antes da gente começar a falar de laringite, a gente precisa revisar um pouquinho sobre o estridor. O estridor é aquele som respiratório produzido, né, pela passagem de ar por uma via aérea de grosso calibre, diferente do sibilo, né, que é o que a gente discutiu na aula de asma, né, o estridor é a passagem do ar por essa via de grosso calibre que se encontra estreitada. Então, basicamente, vai ser algum estreitamento que exista na via aérea superior até os brônquios fontes, né? Depois disso, a gente já não vai ter mais estridor. Se tiver obstrução aí nessas pequenas vias aéreas, a gente já vai ter outros sons, especialmente o sibilo. E aí, a via aérea superior, anatomicamente, a gente pode dividir em 3 porções, né? A porção mais alta, que vai desde a orofaringe, né? Desde a boca, aqui do nariz, até as cordas vocais, a gente chama de região supraglótica, porque está em cima da região glótica. A região das cordas vocais, até essa porção da traqueia, aqui, entrando na cavidade torácica, a gente chama de região glótica e subglótica. E a região intratorácica, que é aquela da traqueia intratorácica, a traqueia que está aqui dentro do tórax, e os brônquios principais. Não estou conseguindo botar a setinha para mostrar agora aqui para vocês. A traqueia intratorácica, que está dentro do tórax, e os brônquios fontes principais. E aí, a região que tiver estenosada com esse estreitamento, vai definir o tipo de estridor que a gente vai ter. Quando essa obstrução ela acontece naquela primeira porção que eu falei para vocês, né, que é a região supraglótica, que é a região que vai desde a orofaringe, aqui nasal, região de orofaringe, até a região aqui das cordas vocais, acima das cordas vocais, essa região ela não tem cartilagem. Como ela não tem cartilagem, ela colapsa facilmente durante a inspiração, que a gente tem aquela pressão negativa. Então, é justamente nessa inspiração que a gente vai ter um estridor. Então, obstruções nessa região levam a um estridor que a gente escuta e pode auscultar também durante a inspiração. Como não tem acometimento de corda vocal, ela é acima, né, das cordas vocais, em geral, a gente não encontra rouquidão. O que a gente vai ter é aquela voz abafada, aquele som anasalado. Se descreve, às vezes, no livro, que é aquele som de que a criança está com a batata quente na boca, né? E as principais patologias aí que acometem essa região vão ser laringomalácia, que é uma malformação congênita, né? E o abscesso retrofaríngeo, a supraglotite e a difteria, que graças a Deus a gente praticamente não vê mais.
A segunda porção, que eu destaquei aqui, um pouquinho em vermelho, é a região glótica e subglótica. É a região que vai pegar aqui as cordas vocais e a traqueia extratorácica, a traqueia que está fora do tórax, né? Essa região a gente já vai ter as cartilagens da traqueia e a cartilagem cricoide, né? E aí o colapso ele se torna um pouquinho mais difícil, e quando ele acontece, a gente pode ter o estridor inspiratório ou ins e expiratório, que a gente chama de bifásico. Aqui, como tem acometimento de corda vocal, a gente já vai ter a rouquidão associada. E é justamente aí onde acontece a nossa patologia que a gente está discutindo hoje, que é a laringite, né? Ou a laringotraqueite, que a gente abrevia chamando de laringite, mas é a laringotraqueite. Então, aqui a gente vai ter todos os sintomas da síndrome Krupp, que é o que a gente vai discutir já já. E, por fim, a terceira porção, que é aqui a traqueia intratorácica e aqui os brônquios fonte, né? Quando a gente tem qualquer obstrução nessa região, o estridor ele vai ser expiratório, por conta do aumento da pressão intratorácica na expiração. Então, de forma inversa, só para a gente memorizar, se a gente tiver um estridor inspiratório, essa obstrução ou ela é mais alta na região supraglótica, ou ela está ali na glote e região subglótica. Quando ele é bifásico, ou seja, ele é inspiratório e expiratório, essa obstrução está ali na glote ou subglote, que é a segunda porção. E quando ele é expiratório, provavelmente essa área de obstrução está na região intratorácica. Então, aqui é só uma forma da gente, semiologicamente, através do que a gente escuta e ausculta, a gente tentar identificar a área de obstrução. E aí a gente vai falar um pouquinho, né, sobre essa síndrome Krupp. O que é isso, né? Um grupo de doenças, na verdade, doenças heterogêneas, né, mas que vão se manifestar da mesma forma. Então, como acomete ali aquela segunda porção que a gente discutiu, geralmente a gente vai ter a rouquidão, né, e a gente vai ter a tosse ladrante, que quem escutou uma tosse ladrante uma vez, normalmente não esquece. É aquele paciente que chega, que está ali na recepção ainda, né, dando seus dados para fazer a ficha ou na classificação, e quem está ali dentro no consultório já identificou que provavelmente tem uma laringite chegando, né, aquela tosse de cachorro, uma tosse bem rouca. E o estridor, ele vai ser predominantemente inspiratório, ou seja, ele é escutado ou auscultado predominantemente durante a fase inspiratória da respiração. E ele pode estar associado a desconforto respiratório. Quanto à extensão, né, da síndrome Krupp de uma forma geral, anatomicamente, a gente pode dividir em laringite, quando ele acomete somente a laringe, então a gente só vai ter rouquidão e a tosse ladrante, a gente não vai ter todas as outras sintomatologias, né, de desconforto respiratório, o estridor, não necessariamente vai acontecer. A laringotraqueite já vai ter o acometimento da traqueia, que a gente vai ter toda a sintomatologia do Krupp. Habitualmente existe uma falha, muitas vezes a gente diz que é uma laringite, né, o hábito de falar, e na verdade é uma laringotraqueite. E a laringotraqueobronquite é quando a gente já tem acometimento de bronquíolo, de via aérea inferior, associado, e aí a gente pode ter realmente a presença de sibilos, de tempo expiratório prolongado. Então, é aquele quadro que lembra uma laringite, mas tem também associado com uma crise de sibilância, tudo junto e misturado. Então, a nomenclatura deveria ser para esse quadro de laringotraqueobronquite. E lembrando que muitas vezes o que a gente chama de laringite, na verdade, é uma laringotraqueite, porque a gente tem toda a sintomatologia muitas vezes. Mas, conceitualmente, laringite seria quando a gente só tem rouquidão e tosse ladrante. E aí a gente vai para a etiologia. A gente divide em causas infecciosas e causas não infecciosas. De longe, as causas infecciosas, especialmente virais, são bem mais importantes, bem mais significativas, especialmente nessa época do ano que a gente está começando. Os vírus principais relacionados são os vírus para influenza 1, 2 e 3 e o influenza A e B.
além do temido vírus sincicial respiratório, que está relacionado muito com a bronquiolite viral aguda nos pequenininhos, né? Mas também é uma causa importante, né, viral, de laringite, de laringotraqueite. Dentre as causas bacterianas, a gente tem uma diminuição bem significativa depois da vacinação, né? Mas a gente pode ter um quadro bem mais grave, que eu não vou me aprofundar, só no final vou falar um pouquinho do diagnóstico diferencial das causas bacterianas. A gente pode ter o Staphylo aureus, o Streptococcus, a Moraxella e o Haemophilus. De causas não infecciosas, a gente vai ter causas respiratórias, gastrointestinais e causas otorrinolaringológicas. Então, de causas respiratórias, a gente pode ter a asma como um desencadeante também. De causas gastrointestinais, a doença do refluxo, especialmente nas quadras de laringite de repetição, a gente deve pensar nessas outras causas aí, não infecciosas, né? A doença do refluxo, por conta da presença, né, desse conteúdo ácido ali na via aérea superior, pode levar a quadros de irritação e quadros de laringite, mas não infecciosa. A esofagite eosinofílica também, ali pela presença, né, desses eosinófilos ali no esôfago, juntinho da traqueia. E de causas da otorrino, intubações prévias, as malácias, malformações associadas, tá? Essas causas não infecciosas, a gente deve sempre pensar no diagnóstico diferencial, mas especialmente naquelas crianças que fazem laringites de repetição. Num quadro muito agudo, a gente sempre praticamente vai pensar nas causas infecciosas, não esquecendo, obviamente, dessa possibilidade aí no diagnóstico diferencial. E a etiologia viral é a mais importante dentre as infecciosas. Nas crianças maiores e maiores de 5 anos e em adolescentes, lembrar também do micoplasma, que é aquele agente que está relacionado também com a pneumonia atípica, que também pode dar aquela tosse rouca, aquela tosse mais persistente, tá? E aí, falando um pouquinho sobre o grupo viral, né, a laringite viral, especificamente, que é o foco da nossa aula, ela é a causa mais comum de obstrução das vias aéreas superiores em crianças, sendo responsável por aproximadamente 90% dos casos de estridor, especialmente em inspiratório. A idade, né, de pico, assim, é de 1 a 6 anos, especialmente ali por volta de 1 ano e meio de idade, 18 meses. Os meninos são mais acometidos, principalmente por conta do calibre da via aérea, que nos meninos tende a ser um pouquinho menor do que nas meninas, então acomete proporcionalmente em 1,4 a 2 vezes mais meninos do que meninas. E essa é a época do ano de outono e inverno, onde a gente vai ter uma circulação viral maior, é onde a gente vai ter mais casos de laringite, porém é uma doença que pode ocorrer durante todo o ano. O quadro clínico, a gente vai ter pródromos, né, de um resfriado, de uma rinorreia clara, uma dor de garganta, faringite, uma tosse leve, febre baixa, e que evolui em torno de 12 a 48 horas para esses sintomas de obstrução, que são aqueles sintomas da síndrome Krupp. Então, a tosse ladrante, pode ter o estridor, a rouquidão, né? E nos casos graves, a gente pode ter o uso de musculatura acessória, taquicardia, taquipneia, cianose, agitação, alteração do nível de consciência. Em geral, são doenças autolimitadas, né, até por serem virais, uma evolução que geralmente vai até 7 dias, mas tem relatos na literatura de tempos um pouco mais prolongados, né, até 14 dias de evolução. A gente deve tentar identificar aqueles fatores de risco, né, para agravamento. E aí vamos lembrar de novo, né, as crianças pequenas, os lactentes menores de 6 meses, especialmente, também de novo por conta do calibre da via aérea, né, uma via aérea muito pequenininha, muito já estreita, né, anatomicamente, e aí a presença do edema, né, nessa região vai estreitar ainda mais. E aí, só mostrando para vocês a figura, né, que o edema de 1 milímetro só, tá, né, nessa região dessas crianças pequenas, pode reduzir até 50% do fluxo de ar. Então, aqui mostrando para vocês a diferença, sempre lembrar, né, que a criança não é um adulto em miniatura, né, que é um calibre de uma via aérea de um adulto, que quando a gente vai ter edema, aqui a parede bem mais espessada, a gente ainda tem uma luz
relativamente boa para passagem de ar. Quando a gente vai para criança, né, um edema de 1 milímetro, a gente já tem uma obstrução de aproximadamente 50% da via aérea com redução do fluxo do ar significativo. Então, essas crianças pequenas, elas têm um grande risco, né, um risco maior realmente de obstrução. Crianças que têm manipulação prévia da via aérea, então crianças que já foram submetidas à cirurgia ou já foram entubadas, justamente porque a gente não sabe se ali já existe uma área de estenose, se tem algum granuloma, alguma sequela, né, dessa manipulação. Crianças que chegam para a gente com estridor em repouso, então a criança que não está chorando, não está irritada, mas ela está ali quietinha e você já escuta ou ausculta o estridor em repouso, isso já é um fator de risco. Obviamente, a criança que tem alteração do nível de consciência, seja para sonolência, seja para irritabilidade, já é considerada uma criança de maior risco. E a hipoxemia, né? A questão da hipóxia, da oximetria, ela é bem importante na laringite, porque essa hipoxemia, ela costuma ser mais tardia, justamente porque a obstrução é mais alta. Então, a gente sempre recomenda a oximetria para todos os pacientes que estão com estridor. Mas a gente sugere, né, recomenda que essa oximetria ela seja sempre vista com cautela, porque uma oximetria normal, ela não quer dizer que a criança tem um quadro leve. Porém, uma oximetria alterada, hipoxemia, já indica realmente doença avançada. Então, oximetria alterada já é uma criança grave. Oximetria normal, vigilância nessa criança, porque não quer dizer que ela vai ser uma criança leve apenas por essa avaliação da saturação. E aí existem alguns scores de gravidade, né? Eu coloquei aqui o score recomendado pela Sociedade Brasileira de Pediatria, que é um score clínico, totalmente clínico, né? Para avaliar a gravidade desse estridor. Desculpa, do desconforto, né? Da criança. E aí a gente vai ter alguns sinais clínicos, né? E aí a gente vai ter a presença de estridor, se ele está ausente, se ele só é audível com agitação, se ele é audível levemente, já com a criança em repouso, ou se é um estridor grave, já em repouso, ele vai pontuar mais. A presença de retrações respiratórias, são o uso de musculatura acessória, então tiragem subcostal, intercostal, retração de fúrcula, batimento de asa de nariz, e aí quanto maior, né, a presença dessas retrações, se é ausente, se é leve, se é moderado ou grave, também vai pontuar mais. Como é que está a entrada de ar? Então, como é que está a ausculta desse paciente? Está normal, murmúrio, está diminuído, está muito diminuído? Como é a cor dessa criança, né? É uma cor normal, ele está corado ou não? Ele já apresenta sinais de cianose. Quando se agita, então quando ele se agita, ele tem cianose de extremidade, perioral, ou não? Ele já tem cianose em repouso, que é um sinal de grande gravidade, né? E como é que está o nível de consciência desse paciente? Então, se está normal, ou se ele está agitado quando a gente mexe nele, ou se ele já está agitado, irritado, sem a gente manipular esse paciente, ou se ele já tem sinais de letargia. A gente faz um somatório, né? E quanto maior essa pontuação, mais grave, né? Aqui voltei. Desculpa, voltei aqui. Aqui eu coloquei um outro score de gravidade, que também nos estudos clínicos ele é bem utilizado, que é o score de Wesley, mas ele é bem parecido, tá? Leva nível de consciência, cianose, estridor, entrada de ar, tiragens, bem parecido, né? E aqui é a interpretação do lado. Lembrar que o diagnóstico é clínico, então a criança que chega com aqueles pródromos gripais que evoluíram para os sintomas clássicos, né, de Krupp, então tosse ladrante, o estridor, a rouquidão, com ou sem desconforto respiratório, a gente pensar sempre nesse diagnóstico. A gente não precisa de nenhum exame complementar, tá? Antigamente se sugeria, né, a realização do raio-x de coluna cervical, onde pode se encontrar esse achado aqui, que é o estreitamento da traqueia subglótica, tradicionalmente chamado de sinal da ponta de lápis ou torre de igreja. Porém, esse achado ele pode estar presente em crianças saudáveis, crianças normais, sem nenhuma patologia, e crianças com síndrome Krupp viral podem ter raio-x normal. Então, a gente não recomenda que seja feito justamente para diminuir a manipulação
dessa criança. Quando a gente vai indicar? Quando a gente quer fazer um diagnóstico diferencial com outras etiologias, e especialmente, né, na ingestão de corpo estranho, ou uma criança que está evoluindo de forma atípica. O tratamento, né, a gente divide nas medidas gerais e tratamento medicamentoso. Do ponto de vista de medidas gerais, assim, sempre, obviamente, manter as vias aéreas pérvias, né, desse paciente, tentar manter essa criança o mais calma possível, lembrar, né, aqui que o choro, ele aumenta a pressão intratorácica, e aí a gente vai ter mais colapso, turbilhona o ar, levando a mais resistência da via aérea. Então, dentro do possível, obviamente, tentar manter essa criança calma, evitar manipulações desnecessárias, então, não precisa funcionar, se a criança está bem, para que você vai pegar o acesso dessa criança, né? Evitar exames desnecessários, sempre a oximetria, extremamente importante no paciente com estridor. Chegou com estridor, oximetria. Lembrando aquele parêntese que a gente já falou, a oximetria normal não quer dizer que o quadro é leve, a gente tem que ver os outros parâmetros, né, e classificar. E do ponto de vista medicamentoso, a gente também tem dois pilares, né, que vão ser os corticoides e a adrenalina, que a gente vai destrinchar os dois. Primeiro, a gente vai falar um pouquinho dos corticoides. Bom, os corticoides, eles vão reduzir a gravidade dos sintomas, eles reduzem necessidade de hospitalização e a duração da hospitalização, diminui necessidade de UTI e diminui a necessidade do uso da adrenalina. E eles agem justamente na fisiopatologia, porque eles vão ter um efeito duplo. Eles vão ter um efeito anti-inflamatório, então vão diminuir o edema, e eles também agem na vasoconstricção, reduzindo a permeabilidade vascular. Com isso, eles vão melhorar a passagem de ar na via aérea. E aí, o que a gente sugere, na literatura sugere, é o uso da dexametasona, que pode ser feito por via oral ou por via parenteral. Pode ser intramuscular, né, que é o que a gente usa habitualmente, né? A dexametasona, na aula de asma, a gente falou que ela tem alguns inconvenientes, especialmente por conta do seu efeito mineralocorticoide. Mas o que se recomenda é que seja uma dose única, né? Então, essa dose única, teoricamente, não vai trazer tantos efeitos colaterais. A vantagem seria essa, de ser uma dose única, que pode ser via oral ou parenteral. O via oral, a gente tem que ter cuidado com a concentração, porque, em geral, as concentrações disponíveis, né, dos laboratórios, têm uma concentração baixa. Então, os volumes que precisam ser administrados são muito altos. Então, às vezes, dependendo, obviamente, do peso da criança, não vale muito a pena você fazer a dexametasona oral. Aí seria melhor você até trocar para prednisolona, por exemplo, que eu coloquei aí embaixo, que é uma alternativa. A dose é de 1 a 2 miligramas por quilo da prednisolona. A diferença é que, por não ser um corticoide de depósito, a gente tem que fazer por mais tempo, 3 a 5 dias, diferente da dexametasona, que ela é potente, tem esse longo período de ação, e a dose ela varia na literatura de 0,15 a 0,6 miligramas por quilo. 0,15 o recomendado geralmente é para os casos leves, que você classifica como leve, e 0,6 seria a dose para os casos moderados a grave, com a dose máxima de 16 miligramas, tá? E aí, como alternativa, essa prednisolona, que eu já falei, lembrar de fazer um tempo mais prolongado, porque ela não tem um longo período de ação, né? Precisa de um tempo maior. E a budesonida inalatória, né? É uma alternativa para síndrome Krupp leve e moderada, que é o famoso Pulmicort, né? E a dose é de 2 miligramas. Muita gente pergunta sobre a beclometasona inalatória, que é o Clenil-A, o nome comercial, né, que a gente encontra, é mais famoso. Parece ter boa evidência, mas os estudos, eles têm, geralmente, os que eu tive acesso, assim, todos têm um N muito pequeno, então, não tem evidências tão robustas como a budesonida inalatória, que é o Pulmicort. Mas na falta da budesonida também seria uma alternativa, né, a beclometasona inalatória. Não estou falando do Clenil spray, tá? Estou falando do Clenil-A, que é para nebulização. Mas somente, tanto a budesonida como a beclometasona são alternativas para os casos leves e moderados. Para os casos graves,
volto a dizer, a gente recomenda a dexametasona, seja por via oral ou seja por via intramuscular. E aí a gente vai para a adrenalina, né, que é a epinefrina. A epinefrina, ela não age na fisiopatologia, diferente do corticoide. Ela vai agir somente no efeito. Então, é uma medicação que a gente deve utilizar com cautela e somente para os casos moderados e graves, justamente para reduzir a sintomatologia e geralmente sempre associado ao corticoide, que é o que vai agir de fato na fisiopatologia da doença. A adrenalina, ela tem um rápido início de ação. Então, geralmente, o efeito é bem rápido, mas ela também dura pouco tempo, em torno de 2 horas. E aí é importante que essas crianças que são submetidas à adrenalina inalatória, tá? Queria frisar a adrenalina inalatória, elas devem ser mantidas um período de observação, pelo menos 4 horas depois da administração da adrenalina inalatória, para avaliar se essa criança vai fazer um rebote ou não, tá? O mecanismo de ação é através do estímulo nos receptores alfa. Na laringe, a gente tem muito mais receptor alfa do que beta. Então, por isso que a gente não recomenda, por exemplo, o uso do salbutamol. O que a gente recomenda é a adrenalina, porque ele tem realmente esse efeito alfa, de vasoconstricção capilar. Está indicado, né, para as crianças que têm um CRUP moderado grave, ou crianças que tenham manipulação ou cirurgia prévia da via aérea superior. A dose. A recomendação da Sociedade Brasileira de Pediatria é que a gente faça essa dose de 0,5 ml por quilo da adrenalina pura, né, na apresentação 1/1000, com o máximo de 5 ml, lembrando que é da forma nebulizada, por inalação, e a gente pode repetir até 2 vezes em 1 hora. De novo, alivia o sintoma, mas não trata a doença. Por esse motivo, toda criança que for submetida à nebulização com adrenalina, ela deve ser mantida em observação por 4 horas. Sobre a possibilidade de nebulização da adrenalina diluída, aqui no Brasil, a gente não tem essa recomendação atualmente da Sociedade Brasileira de Pediatria, mas algumas fontes, né, de fora do Brasil, inclusive o UpToDate, já recomenda também que é uma alternativa. A dose continua a mesma, 0,5 ml por quilo, e a gente pode associar 3 ml de soro fisiológico. Mas a recomendação da SBP ainda é a administração da adrenalina inalatória nebulizada pura, 0,5 ml por quilo, com máximo de 5 ml. E aí, para resumir o tratamento, então, primeiro a gente vai ter que identificar o paciente que tem um quadro clínico compatível, a gente tem que classificar, e aí a gente vai tratar. E aí, o paciente que tem uma CRUP leve, a gente pode fazer uma dose única de dexametasona, lembrando que se é leve, a dose é mais baixa, de 0,15 a 0,3 miligramas por quilo, e a gente tem aquelas alternativas, né, que prednisolona, budesonida, inalatória, e a gente deve dar alta a esse paciente com as orientações. Paciente que já tem CRUP moderado, ele deve receber a nebulização com adrenalina, né, 0,5 ml por quilo, até o máximo de 5 ml, e aí deve fazer o corticoide. Como aí já estou falando de um caso moderado, a dose da dexametasona, 0,3 a 0,6 miligramas por quilo, e a alternativa, que pode ser a prednisolona ou a budesonida inalatória. Lembrar que se o paciente fez adrenalina, vai ficar em observação por 3 a 4 horas. E tendo alta, lembrar de orientar esse paciente para eventual retorno em sintomas de piora, né? E, eventualmente, esse paciente vai precisar ser admitido no hospital. E no CRUP severo, ele vai ser submetido a nebulização com adrenalina, 0,5 ml por quilo, com máximo de 5 ml. Já se recomenda a dose mais alta da dexametasona, de 0,6 miligramas por quilo, intramuscular. Vejam que aqui ele não dá alternativa de via oral, ele só está falando intramuscular, diferente do CRUP moderado, que a gente poderia fazer a dexametasona oral, e a gente teria aquelas outras alternativas da prednisolona, da budesonida. No CRUP severo, ele já sugere que a gente faça realmente por via parenteral,
E esse paciente deve, idealmente, ser admitido na unidade de terapia intensiva. E aí, quais são os critérios de internamento, né? Um paciente que apresenta sinais de toxemia, de desidratação, especialmente por dificuldade de ingerir líquidos, paciente que tem estridor significativo em repouso, que tem desconforto respiratório e que tem ausência de resposta à adrenalina, ou que tem piora clínica, mesmo após 2 horas a administração da adrenalina. E aí, essas indicações de internamento, de uma forma geral, são para pacientes que vão necessitar de terapia intensiva. A gente fala especialmente, né, da terapia intensiva para essas laringites graves, sem resposta às medidas iniciais, que tem um desconforto respiratório grave, alteração de nível de consciência e a hipoxemia, que a gente falou, né, que é um sinal de gravidade. Lembrar que esses pacientes que vão precisar de intubação, que graças a Deus é a minoria, a gente vai intubar o paciente usando uma cânula menor do que habitualmente a gente usa, meio milímetro menor, a gente recomenda justamente por conta do edema, né, da via aérea. No diagnóstico diferencial, que a gente deve lembrar, né, paciente que tem anafilaxia, então aquele paciente que chega com história súbita de desconforto respiratório, de estridor, né, especialmente depois da ingestão de algum alimento ou de algum medicamento, a gente pensar na possibilidade de um edema angioneurótico. Habitualmente, eles não vão ter aqueles pródromos gripais, né, o que vai ajudar a gente no diagnóstico diferencial. A aspiração de corpo estranho, que também, em geral, é um quadro bem mais súbito. A traqueite bacteriana, que eu coloquei um slidezinho só, aí depois para a gente falar. O abscesso retrofaríngeo periamidaliano, que como eles são mais altos, lembrar que ele não vai ter a rouquidão, né, não comete corda vocal, mas ele tem aquela voz abafada, voz anasalada, e a mononucleose infecciosa, que também não vai ter a rouquidão, né, mas em geral a gente pode ter a presença de exudato, purulento em orofaringe, linfonodomegalia, hepatospleno, outros achados, né. E aí, só coloquei aí realmente como ilustração para falar da traqueite bacteriana, que é uma doença bem mais rara depois da vacinação contra o hemófilos B, né? Tá aí no nosso PNI. A gente tem outros agentes, a gente tem a presença do hemófilos atualmente, mas é o hemófilos não tipável, o estáfilo, o strepto, moraxella. Mas quando a gente vai para os casos hospitalizados, a gente vai ter um percentual maior, né? Então, 1 para 40, 50. A gente vai ter, em geral, a presença de um exudato mucopurulento e a presença de membranas, também diferente da traqueite viral. Em geral, é um paciente que não vai ter resposta ao tratamento inicial com corticoide e adrenalina. Então, sempre pensar na possibilidade de que a etiologia não seja viral e possa ser, na verdade, bacteriana. A gente vai ter uma alta mortalidade, que pode variar na literatura de 18% a 48%. São pacientes que evoluem muitas vezes para choque séptico, falência respiratória, então são pacientes de uma evolução muito mais grave. E o tratamento, ele requer realmente a intubação orotraqueal, também com a cânula menor, tá, meio milímetro, e a antibiótico terapia, especialmente cefalosporina de segunda e de terceira geração. Então, cefuroxima ou ceftriaxone, né, o que mais se recomenda na literatura. E aí, para concluir, né, na abordagem, né, do paciente com estridor, a anamnese e o exame físico são fundamentais, são a gente tentar localizar no ciclo respiratório, aonde a gente consegue escutar, né, esse estridor, se ele é inspiratório, se ele é expiratório, ou se ele é bifásico, para tentar ajudar a gente no nível de obstrução. Lembrar que a oximetria de pulso, ela é mandatória para todos os pacientes que têm estridor, tá? Ela vai ter muita importância, especialmente se ela estiver alterada. Mas todo paciente com estridor deve ser submetido realmente à monitorização de oximetria. E o raio-x cervical, ele não está indicado de rotina e ele não exclui outras patologias, tá? Mas é isso. Deixei meu e-mail, vou passar para a Lili depois também os slides, quem tiver interesse, tá? E quem tiver alguma dúvida, eu estou à disposição, mas também quem quiser me mandar algum e-mail, alguma coisa depois, eu estou à disposição. E obrigada, era isso.
Obrigada, Mari, mais uma vez. Muito obrigada aí por esse esclarecimento de uma patologia que